Meu nome é Amanda e hoje tenho 21 anos, mas carrego uma história que marcou minha vida para sempre. Quando eu tinha 7 anos, meus pais, Carla e Renato, me abandonaram em um hospital. Para eles, minha doença era um fardo pesado demais, tomava tempo, consumia recursos e gastava dinheiro que eles não queriam dedicar a mim. Simplesmente me deixaram lá, desapareceram sem aviso e entregaram minha vida aos cuidados do Estado. Felizmente, minha tia materna soube da situação e tomou uma decisão que mudou meu destino. Apesar de ser solteira e não ter filhos, ela me adotou e me ofereceu tudo o que eu nunca tinha experimentado antes: amor, segurança e um lar de verdade. Com ela, tive a chance de ser criança e superar, aos poucos, o trauma do abandono. Durante anos, ela foi minha única família, a única pessoa que realmente se importou comigo. Agora, 14 anos depois, meus pais biológicos decidiram reaparecer. Eles afirmam que querem consertar as coisas e recuperar o tempo perdido, mas o que trazem são apenas desculpas vazias e justificativas que não convencem. Parece uma piada cruel, algo que só piora o que já tem sido um ano difícil. Cada vez que penso no que aconteceu, as lembranças dolorosas voltam. Durante anos, eu tentei enterrar o passado, mas ele insiste em ressurgir, trazendo uma dor que nunca desapareceu completamente. Não há manual para lidar com fantasmas do passado, especialmente quando esses fantasmas são as pessoas que deveriam ter me protegido. Quando criança, fiquei gravemente doente. Por semanas, reclamei de fraqueza e mal-estar, mas meus pais ignoravam meus sintomas. Descobri mais tarde que ambos eram viciados, o que explicava por que eu vivia desnutrida e desenvolvia anemia. Tudo chegou ao limite quando desmaiei na escola. Fui levada às pressas para o hospital, e os médicos confirmaram a gravidade da minha condição. Minha mãe tentou me tirar do hospital depois de apenas 2 dias de internação, mas um médico interveio. Ele percebeu a negligência e enfrentou minha mãe, mesmo sob ameaça de retaliação. Ela estava mais preocupada com as contas do hospital do que com minha vida. Enquanto eu dormia, ele lutava por mim, garantindo que eu recebesse o tratamento necessário. Nunca esqueci sua coragem e como ele foi uma das poucas pessoas que, naquele momento, se importaram comigo de verdade. Hoje, meus pais esperam que eu simplesmente aceite seu retorno como se nada tivesse acontecido. Mas como se reconstrói uma ponte que foi destruída completamente? A pergunta continua ecoando na minha mente enquanto tento encontrar um caminho para lidar com o que sinto. Naquela época, eu não fazia ideia do quanto o médico estava arriscando ao defender o meu direito de ficar no hospital. Hoje, sou profundamente grata por sua coragem. Mesmo quando minha mãe o ameaçou, dizendo que o demitiria, ele manteve sua posição. Chegou a avisá-la que, se ela insistisse em me levar para casa antes de eu concluir o tratamento, ele acionaria os Serviços de Proteção à Criança, CPS. Ele foi claro: minha vida estaria em risco sem os cuidados adequados. Ele também afirmou ter experiência em lidar com casos de pais viciados, deixando evidente o que ele suspeitava sobre minha mãe e meu pai. Diante disso, minha mãe recuou, mas não por preocupação comigo. Todos os dias ela aparecia no hospital, pedia atualizações a cada poucas horas, e eu acreditava, na minha ingenuidade, que era porque ela finalmente estava se importando. Mas logo percebi que sua maior preocupação era a conta do hospital. Para ela, eu precisava sair logo, pois meu tratamento estava drenando o dinheiro que ela usava para outros fins. Um dia, ela simplesmente parou de aparecer. Perguntei à enfermeira se podia contatá-la, mas ninguém conseguia localizá-la. O hospital tentou falar com ela e com meu pai, mas foi como se ambos tivessem desaparecido. Informei onde meu pai trabalhava, mas nem lá conseguiram encontrá-lo. Por algum tempo, pensei que os adultos estavam mentindo para me poupar, que algo terrível tinha acontecido com eles. Mas, conforme os dias se transformaram em uma semana, ficou claro que eles haviam me abandonado. As autoridades foram chamadas para lidar com a situação. Uma enfermeira que cuidava de mim acabou sendo a peça-chave. Por coincidência, ela era amiga de uma tia distante e reconheceu meu sobrenome. As autoridades entraram em contato com essa tia, que prontamente respondeu que estava disposta a me acolher. Minha tia,
que era solteira e sem filhos, se ofereceu para cuidar de mim. Eu só a tinha visto algumas vezes na vida, e a ideia de ir morar com alguém que mal conhecia me enchia de medo. Mas, considerando as circunstâncias, eu não tinha outra escolha. Se ela não me acolhesse, meu destino seria o sistema de adoção, algo que me apavorava ainda mais. Naquele momento, eu me culpava por tudo. Pensava que, se tivesse melhorado mais rápido, minha mãe não teria me abandonado. Por que eu tinha que dar trabalho ficando doente? Essa culpa me acompanhava como uma sombra, enquanto meus pais continuavam brincando de esconde-esconde por 14 anos, desaparecendo completamente das nossas vidas. Eu sabia que não tinha escolha. Ainda assim, sentia que estaria mais segura com minha tia do que no sistema de adoção. E estava certa. Minha tia Ingrid me adotou e me levou para morar com ela. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Desde o início, ela me tratou como se eu fosse sua filha, garantindo que eu tivesse tudo o que precisava, e até mais. Esses últimos 14 anos ao lado dela foram os melhores da minha vida. Não consigo pensar em uma única coisa ruim para dizer sobre ela. Por tudo que ela fez por mim, nunca tive vontade de procurar ou cuidar dos meus pais biológicos. Na verdade, meu maior medo era que eles voltassem antes de eu completar 18 anos e tentassem me tirar dela. Ainda bem que isso nunca aconteceu, porque teria me destruído. Eles ficaram longe por muito tempo, e sinceramente deveriam ter ficado longe para sempre. Mas este ano tem sido um dos mais difíceis da minha vida. Minha tia está gravemente doente, e os tratamentos não estão funcionando. Seu prognóstico não é bom. Os médicos nos deram apenas alguns meses, no melhor cenário possível. Quando ela adoeceu, eu ainda estava na faculdade. Voltei para casa imediatamente para cuidar dela, mas isso tornou impossível me concentrar nos estudos. Meu mundo parecia girar apenas em torno dela. Tudo o que eu podia fazer era manter meu telefone por perto, com medo de receber aquela ligação fatal. Tem sido devastador para minha saúde mental, mas estou levando um dia de cada vez. Como se isso não fosse suficiente, recebi uma mensagem da minha mãe há poucos dias. Ela pediu para me encontrar e disse que estava arrependida por ter me deixado no hospital. Alegou que meu pai tinha acabado de ser demitido na época em que fiquei doente, que eles estavam cheios de dívidas e com medo de serem presos por não conseguirem pagar as contas médicas. Foi difícil processar essa mensagem. Depois de tantos anos de silêncio, ela esperava que uma simples desculpa fosse suficiente para apagar tudo o que aconteceu? Então, segundo minha mãe, eles se mudaram logo após me deixarem no hospital e, mais tarde, souberam que eu havia sido adotada pela tia Ingrid. Alegaram que ficaram felizes por eu estar bem, aliviados por ter me tornado uma jovem mulher forte e brilhante. Agora, depois de 14 anos, dizem que querem me ver pessoalmente para se desculparem por tudo o que aconteceu. Quando li a mensagem dela, foi como se meu cérebro congelasse. Eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava vendo. Depois de tanto tempo, eles acham que podem consertar tudo com uma conversa e uma xícara de café? É surreal. Minha tia Ingrid fez o melhor por mim, disso eu não tenho dúvidas. Ela foi minha fortaleza, mas mesmo com todo o amor dela, não pude evitar o desejo de entender por que meus pais me abandonaram. Enterrei esse trauma por anos, porque sabia que, se deixasse vir à tona, ele poderia me destruir. Foi especialmente difícil durante a adolescência, quando meus hormônios estavam fora de controle e eu me sentia desconectada de tudo e de todos. Acabei causando problemas na escola, decepcionando minha tia. Mas, mesmo nos meus piores momentos, ela não desistiu de mim. Foi ela quem me colocou na terapia e, aos poucos, consegui voltar ao caminho certo. Achei que já tinha superado tudo isso, mas a mensagem da minha mãe trouxe tudo de volta como um tsunami emocional. Desde que recebi a mensagem, me sinto doente. É como se estivesse revivendo cada momento doloroso do passado. As lembranças não param, e isso tem me consumido. O pior de tudo é que minha tia não sabe sobre essa mensagem. Tenho medo de contar a ela, temendo que a notícia possa afetar ainda mais sua saúde já tão frágil. E, se isso acontecesse, eu nunca me perdoaria.
Não respondi à minha mãe. Mas a mensagem não sai da minha cabeça. Estou dividida. Parte de mim quer conhecê-la para despejar tudo o que está preso dentro de mim, para fazê-la ouvir a dor que causou. Por outro lado, quero ignorá-la como ela me ignorou, quero que ela sinta a insignificância que me fez sentir. Quero que ela viva o resto dos seus dias sabendo que sua filha nunca a perdoará. Mas sei que, enquanto esse assunto não for resolvido, nunca estarei completamente em paz. Eles sempre ocuparão um espaço na minha mente, e isso está me destruindo. Não sei mais o que fazer. Estou desmoronando e preciso de ajuda. Mas cheguei à conclusão de que precisava lidar com o passado antes que ele me consumisse completamente. Após pensar muito, decidi enfrentar a situação. Então, uma semana após receber a mensagem da minha mãe, respondi a ela. Conversamos por alguns dias antes de marcar um encontro. O mais curioso foi perceber que me lembrava em detalhes das coisas horríveis que ela fez comigo, mas quase nada sobre ela como pessoa. Era como falar com uma estranha. Durante aquela semana de trocas de mensagens, ela me contou sobre os últimos anos de sua vida. Depois que ela e meu pai desapareceram, aparentemente ele conseguiu um emprego, e ambos tentaram se livrar do vício. Segundo ela, o comportamento deles foi influenciado pelo trauma de me perder. Tentaram ficar limpos várias vezes, mas recaíram algumas vezes ao longo do caminho. No entanto, nos últimos 5 anos, afirmam estar completamente limpos. Meu pai até abriu sua própria construtora, onde eles agora trabalham juntos. Minha mãe também revelou que queriam me procurar há anos, mas alegaram medo de como eu reagiria. Disseram que mantiveram contato com alguns familiares, mas, como minha tia Ingrid não interagia com ninguém da família, ela nunca soube que meus pais estavam por perto. Durante aquela semana de mensagens, não fiz as perguntas mais difíceis. Ainda estava tentando decidir se realmente queria vê-los. Depois de muita reflexão, concordei em conhecê-los pessoalmente. Eles moram a cerca de 3 horas de distância. Agendamos um encontro e, mesmo relutante, eu estava prestes a encarar esse momento. Eles estavam dispostos a dirigir até minha cidade, então marcamos uma data e nos encontramos. Depois de 3 dias de conversas, finalmente os vi pessoalmente. Foi um turbilhão de emoções, mas, surpreendentemente, me senti um pouco mais leve ao final. Durante o encontro, muitas das minhas perguntas foram respondidas. Eles admitiram que, em algum momento, consideraram me buscar de volta, mas tinham medo de que eu os odiasse. Também confessaram que temiam recaídas nos velhos hábitos, especialmente porque, por anos, foram um para o outro um estímulo negativo. Chegaram a se separar por 1 ou 2 anos para evitar essa dinâmica tóxica. No entanto, disseram que agora sentem que estão em um lugar melhor, prontos para tentar reconstruir alguma relação. Conhecê-los não significou que eu os perdoei. Decidi dar uma chance, mas deixei claro que, se eles voltassem a errar comigo, seria o fim de qualquer tentativa de reconciliação. Eles disseram entender isso e demonstraram gratidão pela oportunidade. Durante a conversa, perguntaram se poderiam falar com minha tia Ingrid para agradecê-la por ter cuidado de mim. No entanto, eu ainda não havia contado nada a ela a respeito do reencontro, então expliquei que não era o momento. Minha tia estava enfrentando mais uma rodada de tratamentos, e minha prioridade era que ela se concentrasse na própria saúde. Passamos mais algumas horas juntos e decidimos marcar outro encontro no futuro. Apesar disso, não tenho certeza do que pode acontecer a partir daqui. Estou mantendo a mente aberta, mas com muita cautela. Sei que o único erro deles seria o suficiente para encerrar qualquer tentativa de reaproximação. Mais tarde, finalmente conversei com minha tia Ingrid. Quando ela viu o identificador de chamada e soube que minha mãe havia me procurado, fiquei surpresa por ela não reagir como eu esperava. Em vez de se irritar, ela me disse que era natural eu querer entender e, talvez, construir algum tipo de relação com meus pais biológicos. No entanto, ela também me aconselhou a ter extremo cuidado. Dê uma chance, mas certifique-se de que mudaram, disse ela. Vou levar as coisas devagar. Nada está garantido, e mesmo agora, não tenho certeza se isso vai dar certo.
A verdade é que ainda sinto muita raiva e ressentimento por tudo o que meus pais fizeram. O peso dessas emoções negativas me consome, e eu só quero me libertar delas. Mas uma semana depois, tudo desabou. Por quê? Eu achei que aquelas pessoas poderiam mudar. Sinto que coloquei um nariz vermelho e me transformei no palhaço dessa história. Dei a eles uma chance, e como era de se esperar, eles me decepcionaram. Durante esses dias, descobri tanta coisa que parece difícil até de respirar. Quem me deu à luz não pode ser chamado de pais, parecem monstros. E o pior, eles agora colocaram minha tia Ingrid no meio de suas manipulações. Descobri que minha mãe entrou em contato com minha tia sem que eu soubesse. Começaram a conversar, mas logo ficou claro que minha mãe estava exigindo que minha tia recuasse e devolvesse eles à posição de pais. Minha tia, que sempre esteve ao meu lado, desligou na cara dela e ignorou todas as tentativas de contato. Infelizmente, isso não foi o suficiente para pará-los. Descobri que meu pai e minha mãe estavam na mesma cidade e, de alguma forma, descobriram em qual hospital minha tia estava internada. Eles foram até lá. Alguns dias atrás, recebi uma ligação desesperada. Minha tia estava tendo um ataque de pânico após a visita deles. Os médicos fizeram o possível para estabilizá-la, mas ela não estava reagindo bem. A caminho do hospital, eu só conseguia pensar no impacto que isso teve nela. Por sorte, e talvez pela graça de Deus, os médicos conseguiram salvá-la. Mas o medo que senti naquela noite é algo que não consigo descrever. Minha tia quase perdeu a vida por causa da imprudência e do egoísmo dos meus pais. Isso ultrapassou qualquer limite que eu poderia imaginar. Fiquei ao lado dela a noite toda no hospital, e na manhã seguinte, quando ela acordou, contou-me tudo. Eles assediaram e ameaçaram, dizendo que, se ela contasse para mim o que havia acontecido, voltariam para fazer uma nova visita, dando a entender que algo de ruim aconteceria com ela. Ao ouvir isso, fiquei tomada pela raiva. Imediatamente, chamei a polícia. Minha tia deu seu depoimento, e um policial foi colocado de guarda na porta do quarto do hospital para protegê-la. Depois disso, enviei uma mensagem para meu pai, pedindo para encontrá-lo sob o pretexto de querer passar um tempo com eles. Quando finalmente os vi, não consegui conter a raiva. Eu estava tomada pela raiva. Sem rodeios, deixei claro que eles haviam ultrapassado todos os limites ao intimidarem minha tia. Minha mãe, com a maior audácia, começou a chorar e se colocar como vítima, alegando que minha tia havia sido a responsável por entrar em contato com ela primeiro. Disse ainda que a visita ao hospital foi apenas uma tentativa de esclarecer as coisas e garantir que minha tia não estivesse tentando impedir qualquer possibilidade de relação entre nós. Em quem eu deveria acreditar? Sem dúvida, na minha tia. Ela nunca fez nada que pudesse me machucar. Admitiu que havia ligado para eles, mas apenas para buscar respostas, e não para criar confusão. Foi minha mãe quem perdeu o controle e começou a atacá-la com palavras. Ficou claro que meus pais estavam errados. Olhei para eles com puro desgosto e deixei claro o quão profundamente me decepcionaram. Perguntei, com raiva, quem, em sã consciência, teria coragem de atormentar uma mulher gravemente doente. Mesmo que minha tia tivesse iniciado o contato, o que não aconteceu, isso não lhes dava o direito de invadir o hospital e agir daquela forma. Sua imprudência quase a levou à morte. Enquanto gritava com eles, as lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, o que só aumentou minha frustração. Meus pais insistiam em se justificar, alegando que minha tia estava manipulando a situação e que eles só queriam ser genuínos e reconstruir um relacionamento comigo. Para mim, aquilo não passava de desculpas vazias e tentativas de desviar a culpa. Eles continuaram repetindo a mesma ladainha de querer reaproximação, mas, depois de tudo o que fizeram, confiar neles parecia impossível. Suas ações falaram mais alto do que qualquer palavra que pudessem dizer. Eles ainda tiveram a ousadia de alegar que eu precisaria deles quando minha tia não estivesse mais aqui. Isso me fez rir de tão absurdo. Eu sobrevivi 14 anos sem eles e certamente poderia continuar assim por toda a eternidade. Disse a eles, com firmeza, para apagarem meu número e nunca mais me procurarem.
Ficou claro que tentar dar-lhes uma chance foi um erro que eu não estava disposta a repetir. Pedi que respeitassem meus desejos, mas, claro, isso não aconteceu. Em vez disso, intensificaram seus esforços para me manipular, usando todos os truques possíveis: chantagem emocional, mentiras, promessas vazias e até lágrimas de crocodilo. Quando os bloqueei, encontraram outras maneiras de entrar em contato, o que só aumentou minha frustração. Pelo menos, não ousaram visitar minha tia novamente. Se tivessem, eu teria garantido que fossem direto para a prisão. A situação estava ficando insuportável, e decidi que precisava de uma solução definitiva. Resolvi entrar com um pedido de ordem de restrição contra eles. Um mês depois, percebi que ter permitido sua reentrada na minha vida foi o maior erro. Se algum dia superar isso, talvez escreva um livro intitulado "Quem são esses malditos pais?", porque, sinceramente, eles nunca deixam de me surpreender, sempre pelo lado negativo. Pouco depois de obter a ordem de restrição, algo inesperado aconteceu. Menos de 24 horas após a aprovação da medida, eles foram presos. Não porque a ordem foi violada, mas porque eram procurados por suspeita de posse de bens roubados. Lembra quando eles disseram que estavam limpos e reconstruindo suas vidas? Bem, isso era uma grande mentira. Descobri que estavam tão envolvidos no vício que haviam começado a roubar e vender coisas para sustentar seu estilo de vida. Além disso, ainda estavam afundados em dívidas. A prisão me deu a chance de mergulhar mais fundo nas suas vidas, e o que descobri me deixou enojada. Eles estavam ligados a pessoas perigosas e deviam dinheiro a elas. Algumas semanas antes de me procurarem, estavam sob investigação e decidiram fugir da cidade para evitar a polícia. Enquanto se escondiam, os policiais revistaram seus negócios e propriedades. Encontraram bens roubados escondidos de maneira cuidadosa, mas que revelaram o verdadeiro caráter deles. Tudo isso estava agora diante de mim, e era como se cada descoberta fosse mais difícil de digerir que a anterior. Queria poder apagar todas essas memórias e nunca mais pensar neles. Acredito que meus pais estavam ficando sem dinheiro e o desespero começou a bater. Eles provavelmente queriam se aproximar de mim para que eu os deixasse morar comigo. Claro, minha tia Ingrid tomou a decisão certa ao protegê-los de mim, e por isso eles decidiram intimidá-la. Aparentemente, achavam que poderiam assustá-la até que ela cedesse ou, pior, que ela simplesmente não resistisse à pressão. Quanto mais pensava nisso, mais horrorizada eu ficava. Não havia dúvida, eles nunca quiseram consertar as coisas comigo. Só queriam me usar como uma saída para seus problemas. Eu me envolvi em desvendar esse quebra-cabeça como se fosse um acidente horrível do qual não conseguia desviar o olhar. Sabia que deveria focar na minha tia e no tempo precioso que ainda tínhamos, mas me vi incapaz de parar. Comecei a ligar para familiares para perguntar sobre suas interações com meus pais, e as respostas foram ainda mais perturbadoras. Alguns parentes admitiram que meus pais os fizeram prometer sigilo, dizendo que não queriam interferir na minha criação com minha tia. No entanto, a verdade era muito mais sombria. Descobri que meus pais estavam cientes de que minha tia estava gravemente doente e acreditavam que, quando ela partisse, eu herdaria tudo: sua casa, seu carro e seus outros bens. Eles estavam convencidos de que isso aconteceria e viam em mim uma oportunidade para resolver seus próprios problemas. Embora eu nunca tivesse criado essa expectativa, afinal, minha tia poderia muito bem doar grande parte de seus bens para a caridade e me deixar apenas uma parte modesta, mas meus pais estavam obcecados com essa ideia. Para eles, eu era uma oportunidade de escapar das dívidas e sustentar seus hábitos. Eles estavam claramente planejando me usar como um recurso, e não como uma filha. Quando percebi isso, senti uma onda de nojo me dominar. Meu coração se partiu ao pensar que eu, ingenuamente, havia dado a eles outra chance. O que eu estava pensando? Como pude, por um instante, acreditar que eles realmente me amavam? Para eles, eu nunca fui mais do que uma ferramenta, um meio para alcançar o que queriam. Graças a Deus, ainda tenho minha tia. Rezo todos os dias para que, de alguma forma, sua vida seja salva. Não consigo imaginar um mundo sem ela.
Ela sempre foi a única pessoa que realmente se importou comigo, a única razão pela qual ainda consigo me manter firme. Apesar disso, meus pais tiveram a audácia de me ligar novamente, desta vez pedindo que eu contratasse um advogado para ajudá-los. Disseram que, embora estivessem limpos há anos, precisavam de apoio. É evidente que os anos de vício causaram danos irreparáveis em suas mentes. Mas não se preocupe, já pensei na resposta perfeita para eles. E tenho certeza de que não vão gostar nada do que tenho a dizer. Os últimos meses trouxeram uma reviravolta inesperada na minha vida, mas talvez seja melhor começar pelo fim. Minha tia, a única figura parental que realmente me amou e cuidou de mim, faleceu há 2 meses. Não havia mais nada que os médicos pudessem fazer por ela, e eu tive que aceitar que sua partida era inevitável. A cerimônia de despedida foi bonita, cheia de pessoas que a amavam e celebravam sua vida. Ainda estou lidando com o vazio que ela deixou, especialmente nesta casa grande e silenciosa, mas tento me consolar com o fato de que ela não está mais sofrendo. Enquanto ainda processava o luto pela perda da minha tia, uma reviravolta aconteceu. Meus pais biológicos, finalmente, receberam o que mereciam. Eles foram presos. Antes disso, no entanto, tiveram a ousadia de me pedir que contratasse um advogado para ajudá-los. Minha reação inicial foi de pura incredulidade. Como podiam ter a coragem de me pedir algo assim, depois de tudo o que fizeram? Apesar da revolta, decidi que precisava lidar com a situação de forma calculada. Não recusei de imediato, mas também não tinha intenção de ajudá-los. Disse que providenciaria um excelente advogado para eles. No dia da audiência, em vez de qualquer suporte legal, fui eu quem apareceu no tribunal. Quando me viram entrar, seus rostos eram um misto de choque e traição. Enquanto eu observava a cena, não pude deixar de pensar: será que agora eles entendem como eu me senti naquele hospital, esperando por eles sem sucesso? Talvez, naquele momento, tenham experimentado um pouco da angústia que causaram a mim anos atrás. Que ironia amarga! No tribunal, tentaram criar uma cena, talvez para me constranger ou manipular a situação a seu favor. Porém, o juiz foi direto e impôs ordem imediatamente, ameaçando aumentar suas penas caso não se comportassem. Foi o início de um processo em que a verdade sobre seus atos finalmente veio à tona, deixando claro que suas chances de escapar eram inexistentes. O julgamento foi revelador. A cada testemunha e peça de evidência apresentada, ficava evidente que meus pais não tinham saída. Eles haviam se envolvido em roubos e golpes para sustentar seus vícios e acumularam uma série de crimes que finalmente vieram à tona. Meu desejo era que recebessem a sentença máxima, e consegui. Ambos foram condenados a 15 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 10 anos, se tivessem bom comportamento. Apesar disso, não consigo deixar de pensar na minha tia. Durante aqueles meses finais de vida, ela poderia ter tido mais tranquilidade se não fosse por eles. Talvez, se não tivessem invadido nossa paz, ela pudesse ter vivido um pouco mais. Sei que sua partida era inevitável, mas teria dado tudo por mais um momento com ela, por ouvir novamente que ela me amava e estava orgulhosa de mim. Agora, o desafio é seguir em frente. Sei que, eventualmente, talvez encontre uma forma de deixar esse ódio para trás. Talvez, um dia, eu consiga pensar nos meus pais sem esse peso no coração. Mas, sinceramente, hoje não é esse dia. Apesar de tudo, encontrei um desfecho que trouxe esperança para minha vida. Minha tia, que me adotou como filha e foi a única pessoa que realmente esteve ao meu lado, deixou toda a sua herança para mim. Sua casa, seus bens e tudo o que ela construiu com tanto esforço agora são minha segurança para o futuro. Graças a ela, tenho a chance de recomeçar e construir a vida que sempre desejei. A cada dia, carrego comigo a gratidão por ter tido uma pessoa tão incrível ao meu lado, que me amou incondicionalmente até o fim. Minha maior homenagem a ela será viver uma vida feliz, honrando tudo o que ela fez por mim. Você não fez nada de errado em tentar se reconciliar com seus pais. É absolutamente normal que todo filho sinta o desejo de conhecer ou se conectar com o pai e a mãe, independentemente do que tenha acontecido no passado. Esse instinto é natural e compreensível.
O mais importante é que você deu a eles uma chance de mostrar quem realmente são. Agora você tem clareza sobre as intenções deles e pode seguir em frente sabendo que tentou. Não se culpe por isso, a busca por respostas e por entendimento é algo que todos nós, como seres humanos, desejamos. Mas e você, acha que a autora errou ao dar uma chance aos pais dela, ou acredita que foi importante para ela buscar respostas e tentar entender o passado? Deixe abaixo a sua opinião. Obrigado por acompanhar mais um relato aqui no Recanto das Histórias. Não se esqueça de curtir. E se você gosta de histórias reais sobre relacionamentos e conflitos familiares, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!